né? Uma breve continuação, onde nós estávamos falando do destino profético. Não é a mesma coisa que foi no domingo, na quinta e no domingo não. Na quinta e no domingo foi sobre o que é o crer na Bíblia, né? É uma coisa. Então, no culto passado, eu comecei a falar sobre destino profético, tá certo? Os homens da fé, os heróis da fé, eles alcançaram a promessa. Na verdade, tem deles que nem alcançaram a promessa. Quem alcançou a promessa fomos nós, né? Eles plantaram e hoje nós estamos colhendo, tá certo? Mas pela promessa, eles adquiriram fé. A fé que foi capaz de colocar eles dentro de um caminho, né? Dentro de uma rota. Foi a fé que foi capaz de dar um destino para as suas vidas, tá certo? E essa fé pela promessa, ela é tão mais aprofundada que ela pode dizer que ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela é capaz de fazer com que pessoas, né, como os heróis da fé, eles fechassem a boca dos leões, eles apagassem a força do fogo, eles passassem por açoites, por muitas aflições, né, tudo olhando para o invisível, olhando para as coisas futuras, não olhando para o presente, porque se olhar pelo presente a pessoa cai, desiste, mas é olhando para o futuro, ou seja, pela promessa. Então, quando nós olhamos para a promessa, nós olhamos para as coisas futuras, então isso aí, né, libera força para a nossa vida, para vencer, para fechar a boca dos leões, para vencer a força do fogo, para vencer a dificuldade. Enquanto tem pessoa que está tendo dificuldade com a preguiça, enquanto tem gente que está tendo dificuldade com eu estou fraco, eu não consigo, eu não posso, ora por mim, né? A pessoa vai para todo canto, a pessoa vai para a academia, a pessoa vai para o futebol, a pessoa vai para o shopping, mas na hora de vir para a igreja eu não tenho força. Então tem pessoas que estão tendo essa dificuldade, enquanto os heróis da fé, o herói da fé não é somente os que estão na Bíblia, eu e você também pode ser herói da fé. Vai depender da maneira que você encara a promessa de Deus na sua vida, vai depender da maneira que você encara o que está escrito na palavra em relação a Jesus e em relação à nossa vida. Então também você pode ser um herói aí na situação, você pode ser um herói, porque só quem sabe o que você passa, o que eu passo, o que nós passamos, somos nós, né? Só quem sabe onde é que o calo dói é quem está sentindo a dor, porque eu posso conhecer, eu sei que o Júnior mora aqui atrás, eu sei que ele tem uma farmácia, ele é rico, eu sei dessas coisas, mas só quem sabe o que ele está passando mesmo no oculto é ele e Deus. Recebe, Júnior, tu é rico, recebe. Questiona não, homem. Pega essa palavra e faz dela um destino para a tua vida. Mas só quem sabe o que cada um estamos passando no oculto é nós. Então, se nós podemos vencer, como foi louvado aqui, falou comigo esse louvor, tu não tem... se tu soubesse. Conquistando o impossível. Tu já tinha louvado esse louvor aqui? Tinha não. Tinha não. Então, conquistando o impossível. Então, o impossível para mim é uma coisa, o impossível para você é outra coisa. Cada qual tem seu impossível. Todo mundo tem seu impossível. Então, por esta fé, através da promessa, porque quem gera fé é promessa, a promessa serve para gerar o fruto da fé. Então, por essa fé, você pode conquistar o impossível. Você pode vencer este leão. Você pode vencer essa dificuldade que ninguém sabe que você está passando, o seu familiar não sabe que você está passando, talvez só o seu cônjuge sabe o que você está passando, e Deus também sabe o que está passando. Se Deus sabe o que você está passando, porque que ainda Ele não fez nada? Porque Ele quer te fazer um herói da fé, Ele quer te fazer campeão. É como foi louvado aqui, campeão, campeão, campeão.
E para eu e você sermos campeão, nós temos que prevalecer. Nós temos que vencer a força do fogo. Nós temos que vencer os gigantes, os leões, as dificuldades, os gigantes que se levantam para a nossa vida. Aí sim você vai receber título de campeão. Você vai receber título de campeã. Você vai receber título de herói, de heroína. A partir do momento que com as armaduras de Deus você vence toda dificuldade, empecilho, amarração, o impossível na sua vida. Só quem está preparado para ser campeão e conquistar o impossível, levanta a mão para o alto e dá glória para Jesus. Então é esta visão que eu quero passar, que é o que o Espírito Santo está falando comigo esses dias. É o que Ele está me mostrando, me ensinando e me revelando estes dias. Então, à medida que Ele está me passando, que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando. Por quê? Porque ajustei, né? A ovelha, o obreiro, o membro desta igreja, seja obreiro, seja diácono, ele tem que ser como o altar é. Ele tem que aprender o que o altar aprende. Quando alguém te perguntar daqui um dia, por que é que você é tão perseverante e você consegue vencer tantas batalhas? É porque eu sou justiceiro e aprendi com meus pastores. É porque eu sou justiceiro e na justiceiro a gente aprende a ser campeão. A gente aprende a encarar o gigante. A gente não retrocede. A gente aprendeu com Davi. Quem é incircunciso para afrontar o exército de Deus? Deixa que eu enfrentarei. Então por que aí você me pergunta, por que é que tu tem coragem de enfrentar? Porque quem é justiceiro, ele aprende a enfrentar os seus gigantes e a se tornar um campeão, uma campeã, um herói e uma heroína. E é Deus que vai na nossa frente. Olha o que diz aqui a palavra. Deus traçou um destino profético para um homem chamado Ciro. Eu vou ler aqui o que diz. Agora, mediante tudo que foi falado aqui brevemente, agora eu vou ler novamente essa palavra. Eu acredito que você já vai ver de uma ótica diferente. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha o que Deus diz. Deus está dizendo, ei, eu sou o Senhor, né? Assim diz o Senhor ao ungido, a Ciro, eu te digo, eu te tomo pela mão direita. Deus não está dizendo que vai abater as nações. Deus está dizendo que eu te tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face. Então não é Deus que vai abater as nações enquanto Ciro fica deitado na rede. Não, Deus pega Ciro pela mão direita. Vamos, Ciro, eu vou abater as nações diante da tua face. Vamos, vai ter dificuldade, vai, mas eu estou segurando na tua mão direita. Vai ter levante, vai, mas Ciro, lembra-se, eu, o Senhor, estou segurando na tua destra. Vai ter perseguição, vai, mas Ciro, não desanima, continua, porque eu, ao Senhor, eu seguro na tua mão. Para bater as nações diante da tua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, Deus não está dizendo que vai só, mas Deus está dizendo, eu vou na tua frente. Se Deus está dizendo, eu vou na tua frente, então tu também vai. Então tu também vai se levantar. Se Deus está dizendo que ele vai na tua frente, não é para tu ficar em casa chupando pirulito, mas é para tu se levantar desse sofá,
cheio de poeira e mofado, bater a poeira, sacudir o pó, dá glória a Deus, vai para cima do cão, porque as portas se aquebrantarão. Aí sim, dar-te-ei os tesouros, dar-te-ei os tesouros escondidos. Quando é que Deus vai dar tesouro escondido? Quando Ele pegar na mão de Ciro. Nós vamos, Ciro, vamos passear na terra. Vamos passear na terra. Vamos passear nas nações da adversária. Porque lá eu quebrarei o ferrolho de bronze, eu despedarei o ferrolho de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Veja que Deus estava falando com Ciro, continuando, versículo 4: por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Observe, Ciro não conhecia a Deus, mas Deus disse: ei, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. Então, ainda que Ciro não conhecesse a Deus, então Deus traçou um destino profético. Talvez Ciro não tivesse destino nenhum na sua vida. Talvez Ciro estivesse sem saber o que fazer. Talvez Ciro estivesse desempregado. Talvez Ciro estivesse na dúvida se fazia faculdade para engenharia ou para medicina. Talvez Ciro não sabia se ia vender bombom ou se ia vender carro importado. Ele estava totalmente sem saber, sem noção, sem rumo, sem eira, sem beira, sem documento, sem nada. Mas Deus, Ele olha para Ciro, ainda que Ciro não conhecesse, e Deus traça um destino. Deus lança uma profecia através do profeta de Isaías: eis que eu te tomo pela tua mão direita para bater as nações diante da tua face. Olha aí Deus dizendo para Ciro o que é que ele vai fazer, para onde é que ele vai, ao qual lugar que ele vai pisar. E descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então é isso aí que Deus faz quando Ele lança uma palavra, quando Deus libera uma palavra para a nossa vida. E uma pessoa como Ciro, que não conhecia a Deus, ele era babilônico, ele não conhecia a Deus, então ele passou a conhecer a Deus. Ele era ungido, então ele passou a ter um foco, ele passou a ter o que fazer. Pronto, falei. Agora ele tem o que fazer. Não tinha o que fazer, não sabia orar, não sabia jejuar, não sabia para onde é que ia, não sabia onde é que congregava, não sabia o que cantava, não sabia o que louvava. Mas agora olha aí Deus dando um destino profético. Olha aí Deus agora dizendo para Ciro: ei Ciro, eu vou te pegar pela tua mão direita e nós vamos dar uma volta aí. Nós vamos aí passar pela Síria, nós vamos passar pela Judá, pela Jerusalém, nós vamos dar uma voltinha em Israel. Ei, e nós vamos abater os reis. E vou te dar. Se Ciro fosse uma pessoa que não tivesse perspectiva nenhuma de futuro, olha aí, não tivesse perspectiva nenhuma de amanhã, olha aí a promessa de Deus: dar-te-ei os tesouros escondidos. Uma pessoa que talvez ainda não tivesse terminado talvez um ensino médio. Estou só conjecturando, estou viajando aqui, não é na maionese não, eu estou viajando aqui na palavra, na glória de Deus. Então imagina aí que Ciro talvez ele não tivesse nem completado o ensino médio ainda, né? Geralmente os jovens, antes de terminar o ensino médio, não é todos não, mas alguns, ele não sabe. Tu vai fazer faculdade de quê? Não sei. Não sei se eu faço nutrição ou se eu faço informática, tem nada a ver, né? Você vê que a pessoa está totalmente sem direção. Doido para ter uma bicicleta e não tem condições. Doido para ter um transporte, não tem condições. Doido para ter um dinheirinho para dar uma volta com a namorada e não tem condições. E aí, o que é que acontece?
Ele vê os carros passando na rua, se eu pudesse ter aquele carrinho. Ele vê a Hilux passando, se aquela Hilux fosse minha. Então, se eu tivesse uma Hilux, né? Como eu tinha aquele. Aí o que acontece? Aí vem Deus e diz: ei Ciro, meu ungido, dar-te-ei os tesouros escondidos. Opa! Então quer dizer que eu não estou mais nem sem ele nem beira. Tem um tesouro, está escondido, mas tem. Eu não sei onde é que está, mas tem. Aí, Miqueias. Tem um tesouro. Aí, Miqueias. Tu não sabe onde é que está ainda, mas tem. Diz assim, Miqueias, tem. Diz, essa palavra tem peso no mundo espiritual. Diz assim, tem. Não tem que dizer com força. Tem. Eita glória. E as riquezas, tesouro escondido e as riquezas. Aí quando a gente fala, às vezes a gente fala de avivamento, fala de aquebrantamento, de arrependimento. O crente às vezes não descruza nem um braço. Mas quando fala em as riquezas, aí o avivamento só falta Então Deus estava prometendo tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então agora, Ciro, agora ele sabe que existe um Deus do céu, que conhece ele pelo nome, pelo sobrenome, que tem tesouros escondidos. Ele sabe que Deus, talvez o pai, a mãe dele não tivesse um destino certo para ele ainda, mas agora ele conhece a um Deus que tem um destino para ele, que tem tesouros, que tem riquezas encobertas, que tem coisas secretas. É um Deus que está prometendo: eu vou adiante de ti, eu vou despedaçar ferrolho, eu vou quebrar portas de bronze, vou despedaçar ferrolho de ferro. Então agora, Ciro agora não é uma pessoa mais que vive ao léu, não é uma pessoa mais sem eira e nem beira. E Ciro por enquanto ainda pode estar sem dinheiro na conta, Ciro ainda pode estar sem sequer um pix, mas Ciro agora tem uma promessa de Deus, Ciro agora tem uma direção de Deus. E se agora ele tem promessa, agora ele tem fé. E se ele tem fé, agora ele tem foco. Se ele tem foco, ele não é mais um desempregado, um desocupado, porque quem tem foco, ele trabalha de manhã, trabalha de dia, trabalha de tarde. Quem tem foco, não, 24 horas é pouco, ainda que esteja desempregado, mas se tu tem foco, tu tem coisa para fazer desde as 6 da manhã até meia-noite, não vai faltar o que fazer, porque se Deus te deu o destino, agora você vai buscar de dia e de noite para cooperar, para que o destino se cumpra na tua vida. Então, eu fico pensando que até chegar em Ciro, quantos destinos proféticos Deus não traçou até chegar em Ciro? Quantos destinos proféticos Deus nos traçou na vida de pessoas até chegar no Messias? Quantos destinos proféticos Deus já nos traçou desde o Messias até aqui agora? Quantos destinos proféticos? Quantas palavras proféticas o próprio Jesus em terra, ele liberou para os discípulos? Eu me lembro quando Jesus em certa ocasião perguntou: e para vocês, o que vocês dizem que eu sou? Se eu perguntar aqui, e para vocês, o que vocês dizem que Jesus é? Está vendo? Quantas pessoas responderam? Ninguém. Aconteceu a mesma coisa. Jesus perguntou a vocês: o que vocês dizem que eu sou? Nessa hora só quem abriu a boca foi
Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, quando Jesus perguntou, todos tiveram a mesma revelação, mas somente um teve coragem de falar. Aí depois disso, que foi que Jesus disse? Quem te revelou não foi carne nem sangue. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí. Quem foi que copiou a mensagem? Então, Deus, Jesus, ele lançou uma palavra. Jesus, ele traçou um destino profético, mas somente aquele, embora todos soubessem a resposta, mas somente aquele que teve ousadia de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, somente ele. Jesus disse, pois Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Deus, em Pedro, ele traçou o destino da sua igreja. E quantas palavras, quantos destinos proféticos Deus não vem traçando aqui mesmo nesse culto. Quantas palavras já não foram liberadas aqui? A questão não é saber se você ouviu ou não ouviu a palavra que foi liberada desde o louvor, desde da saudação, desde o hino da harpa. Eu ouvi, todo mundo ouviu. Entendeu, acredito que a maioria entendeu. Agora quem reagiu, aí é outra história. O destino, eu quero que você saiba de uma coisa. O destino profético de Deus, ele não é lançado na vida de quem escuta, não é lançado na vida, mas o destino profético, ele vem sobre a vida de quem reage à palavra, de quem responde como Pedro respondeu, de quem toma um passo à frente, de quem se aposta, de quem decide a partir dessa hora viver por esta palavra, andar por esta palavra, ser envolvido por esta palavra. Somente esses têm um destino profético. Somente esses. Somente esses, entende? É por isso que tem muita gente que frequenta uma igreja avivada como essa e ainda está desanimado, ainda não se decidiu. Por quê? Porque está ouvindo e está deixando passar. Está como os demais discípulos. Eram quantos? Eram 12 apóstolos. 12. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Somente um abriu a boca, somente um reagiu, somente um deu glória, somente um se empolgou, somente um entrou no mistério, somente um falou nas línguas, somente um se alegrou, somente um ingeriu aquela palavra, somente um tomou posse, somente um passou a viver pelaquela palavra. Por isso, depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo, na primeira levada, desceu sobre 120 que estava no cenáculo, sim ou não? 120 receberam o mesmo, aí, o mesmo Espírito. 120 começaram a falar em línguas estranhas. 120 viram línguas repartidas como de fogo. Mas logo após a Pentecoste, somente um foi capaz de pregar a palavra. Ele apareceu no cenáculo e somente um teve a ousadia de dizer: irmãos galileus, isso que vocês estão vendo não são homens embriagados, são apenas 9 horas da manhã. Ninguém bebeu. O que aconteceu foi o que Jesus prometeu, que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a terra.
E logo depois dessa pregação, mais de 3.000 almas aderiram a Cristo. E não foi 120 que receberam o mesmo poder. Não foi 120 que receberam o mesmo dom. Porque só um pregou e 3.000... Ah, não, mas aí foi porque foi a oportunidade de Pedro. O Pedro foi o primeiro da fila. Não, mas logo depois aí teve um coxo que estava na porta do Templo Formosa. O horário da nona, ou seja, às 3 horas da tarde, ou seja, às 15 horas para ser mais específico. Estava Pedro e João. Então o homem paralítico estendeu as mãos pedindo esmola. E a Bíblia diz que dos dois, né, estava Pedro e quem? E João. Não era Tiago não? Era João. Estava Pedro e João. Então quando o homem pediu esmola, os dois estavam na oportunidade. Mas somente Pedro fitou. A Bíblia diz que nessa hora Pedro fitou os olhos no coxo e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe agora a virtude do Espírito Santo. E aquele homem saltou da sua paralisia e toda a igreja dava glória a Deus. Eu não lembro que na Bíblia que nessa hora o dirigente daquele culto disse: Pedro, você está na oportunidade. Não teve dirigente. Foi a ousadia, a iniciativa. Mais uma vez Pedro saiu na frente. Ele saiu na frente quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Então ele saiu na frente. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo e fogo, então Pedro mais uma vez saiu na frente. Porque estava todo mundo dizendo: esse pessoal está embriagado. 9 da manhã, esse povo está tomando mosto. Todos ouviram a mesma reclamação. Todos ouviram a mesma afronta, a mesma calúnia. Não era calúnia um negócio desse. Mas somente Pedro abriu os janelões daquele cenáculo e começou a pregar. Somente Pedro olhou, fitou os olhos no paralítico e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o milagre aconteceu. Se Pedro tivesse ficado calado igual a João, aquele homem poderia ter morrido coxo. Poderia ter morrido se não viesse outro depois. Ele poderia ter, mas Pedro, mais uma vez, ele tomou a frente. E olha o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que depois disso um grande alvoroço aconteceu em Jerusalém, porque aquele homem havia sido curado. Então eles foram presos. E agora eles estavam presos e a igreja estava intercedendo por Paulo e João. E mais uma vez agora diante do tribunal dos homens, as autoridades, o sumo sacerdote, Caifás, Herodes e os demais que estavam lá. Então eles perguntaram: em nome de quem vocês fizeram aquilo? Aí lá estava quem? Pedro e João. Aí João de novo tem a oportunidade de entrar na frente. Aí lá vai Pedro: deixa eu dizer uma coisa. Foi em nome daquele homem que vocês crucificaram que nós fizemos estas coisas. E para ser breve, logo depois disso a Bíblia diz que depois disso eles foram liberados. Eles saíram de novo em praça pública. E a igreja agora, que era 3.000 membros, passou a ter 5.000 membros. Olha que igreja fervorosa. Ele prega uma vez, vai explicar que nós está embriagado, a igreja vai para 3.000 membros. Depois eles vão presos, quando sai da cadeia aumenta para 5.000 membros. Isso aqui é uma igreja avivada. Isso que é... Rapaz, se eu fosse preso, o pastor vai, o Miquel chegasse aqui: pessoal, nós vamos aqui orar aqui, porque o pastor Renato foi preso.
Quando Pedro e João saíram da cadeia, a igreja aumentou. Se eu fosse preso hoje, Deus me livre um negócio desse. Eu acho que eu era apedrejado antes de chegar nessa esquina. Olha aí, ó. Não estou dizendo que tinha algo em oculto, eu não disse. Eu não disse que ia cair. Eu não disse que Saul ia cair para poder levantar o Davizinho aqui. Mas eu quero dizer que Davi teve que enfrentar Saul. Mas também é válido lembrar que Davi também teve que enfrentar os... Como é o nome do cabeludinho? Do filho dele, o cabeludo? O filho de Davi, o cabeludo, Absalão. Então da mesma forma que tinha, né, que tem gente achando que Saul vai cair para Davi entrar. Então quero dizer que da mesma forma tem muita Absalão querendo tomar o lugar de Davi. Eita glória. Dá uma glória para Jesus. Então são esses que têm destino profético. Esses que têm destino profético. Então de centenas, de dezenas, de milhares, sempre vai se sair um. E esse é quem vai tomar a porção do destino profético. Eu fico pensando que antes de Ciro, Deus tentou levantar vários outros Ciros antes dele. Deus tentou levar alguém para pregar a palavra para outros Ciros antes deste Ciro. Mas a palavra, o destino, ele só pegou na vida de quem? Aquele que segurou a mão de Deus pela direita. Só aquele que tomou posse da... Por isso que eu digo aqui para você, se eu fosse você, eu não ficava com essa cara estranha, não. Se eu fosse você, eu fazia como Pedro. Se eu fosse você, eu não ficaria todas as vezes como os 12 apóstolos, como os outros apóstolos, que na oportunidade, todo mundo tem uma oportunidade, todo mundo tem uma promessa de Deus, todo mundo tem uma palavra profética, todo mundo tem um lugarzinho, todo mundo tem sua cadeira, todo mundo tem seu chamado, todo mundo tem sua especialidade diante de Deus. Então, portanto, aqui essa noite, hoje é culto quinta-feira, culto de avivamento do Espírito Santo. Se eu fosse você, eu ficava de pé agora e tomava posse da... Anima-te. Olha para a pessoa que está até lá, diz: anima-te. Desperta. Olha para a pessoa que está lá, diz assim: desperta, tu que dorme. Hoje é noite de você se apossar do seu destino, de você passar a viver. Não, pastor, mas eu já me apossei da profecia. Mas é noite de, a partir de hoje, você começar a viver. Falta viver. Você ouvir a palavra, você já ouviu. Falta você reagir a esta palavra. Ouvir a palavra, todos os discípulos ouviram. Faltou reagir à palavra. E nós só reagimos à palavra que vem sobre a nossa vida quando essa palavra entra no nosso espírito, quando essa palavra entra aqui dentro do nosso coração, quando essa palavra ela vem mexer com as nossas estruturas interiores. Então nós automaticamente nós podemos reagir a esta palavra. Eu acredito que Pedro, aquela palavra entrou tão forte no coração dele que quando Jesus perguntou: e vocês o que dizem que eu sou? Eu acho que Pedro, ele falou sem nem perceber. Eu acho que quando ele foi ver, ele já tinha falado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque Pedro já estava envolvido pela palavra. Ele já estava governado pela palavra. Ele já estava andando pelaquela palavra. Ele já estava sendo movido
Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções já estavam sendo regidos e governados pela palavra de Deus na vida dele. Aqueles discípulos há 3 anos, eles já ouvindo a mesma palavra. Há 3 anos eles vinham ouvindo a mesma pregação, mas somente um sobressaiu. Somente um saiu na frente. 3 anos ouvindo a mesma palavra. Por isso que eu digo, tem gente aqui que está 6 anos ouvindo a mesma palavra e até agora não reagiu. Tem gente que está ouvindo a palavra que há 6 meses mas já passou por uma metamorfose do Espírito Santo. Tem gente que está ouvindo a palavra há 1 ano apenas, mas já mudou a maneira de pensar, já mudou a maneira de andar, de viver, já passou a reorganizar a sua vida agora conforme essa palavra. Tem gente que está 10 anos ouvindo a mesma palavra e não reage. Talvez tenha gente que esteja há 1 mês ou há menos de 1 mês ouvindo essa palavra, e essa palavra já está tendo efeito na sua vida. Gente, há poucos meses que estão ouvindo esta palavra, e essa palavra já está dando resultados na sua vida. Quem é que está vivendo em novidade de vida? Quem é que está vivendo esta palavra? Espírito Santo sopra sobre essas pessoas. Já já a Lídia vai louvar. Depois que eu ministrar sobre vocês a unção do Espírito Santo, deixe que esta verdade entre dentro de vocês. Quando eu ministrar a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas, não deixe que a palavra fique superficial, mas deixe que ela tome conta do seu espírito. Do seu espírito. Quando a palavra entra no espírito, toma conta, não é regra, mas é normal que quando a palavra chega no espírito, a pessoa sinta a glória. E quando a pessoa recebe da glória, às vezes há um movimento, né? Porque o Espírito de Deus, ele vem sobre a carne. Você recebe no Espírito a palavra, mas o Espírito de Deus, ele vem sobre a carne. E quando vem sobre a carne, o que acontece? É coisa do céu misturado com coisa da terra. Aí pode ser que você comece a fazer uma caretinha assim, pode ser que você comece a fazer uma cara de feliz, pode ser que você comece a fazer assim, ou assim, ou assim, ou assim. Pode ser que dê vontade de rodar da glória. Pode ser que você comece a falar numa língua estranha. Isso é sinal que você ingeriu a palavra no Espírito. Portanto, eu vou contar agora de 1 até 3, e você vai deixar essa palavra entrar no Espírito. Se o Espírito der vontade de falar em línguas, fale. Se o Espírito der vontade de rodar, rode. Se o Espírito quiser repousar, deixe que teu Espírito, deixe que teu corpo repouse no Espírito. Só não perca esta palavra na tua vida, porque é ela que vai fazer a diferença. É ela que, quando Cristo vier te perguntar, e tu que diz que eu sou, é essa palavra que está no teu espírito que vai fazer com que você diga automaticamente, sem nem pensar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem que está preparado? Começa a respirar fundo para receber a palavra. Respire fundo. Só o instrumental aí, ó. Para eles respirarem fundo, vai. Aí. Aí. Se der vontade de levantar o dedinho para cima, levante. É o espírito que já está reagindo.
Essa hora você pode alcançar uma profundidade tão grande que você pode chegar a ter visões. Você pode chegar a ter visões. Respira, Alex, respira. Você já passou dessa fase, né? Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nos teus filhos e nas tuas filhas. Te peço que libere poder para que eles venham ingerir esta palavra no Espírito. Que eles venham receber, Senhor Deus, e teu Espírito venha ser derramado sobre toda a carne. A ponto, Senhor Deus, de receberem dons, receberem batismo com fogo, receberem renovo espiritual, a ponto de até repousarem no Espírito se for preciso, ó Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que vai tocando agora, vai despedaçando os ferrolhos de bronze, vai quebrando as trancas de ferro, todo impedimento, toda barreira. Senhor Deus, libera poder para a destruição das fortalezas internas, das fortalezas da mente, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que haja, Senhor Deus, um derramamento do teu Espírito aqui na casa. Um derramamento, Senhor, que haja renovo nas línguas estranhas. Que haja batismo com o Espírito Santo. Se você já estiver com vontade de dizer glória, glória, pode dizer glória. Vontade de falar em línguas, pode falar em língua. Se o Espírito Santo quiser manifestar na tua carne, deixa Ele manifestar na tua carne. O importante agora é glorificar. O importante é deixar que essa palavra entre no teu espírito e você passe a viver por ela. Cadê? Vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, receba. Em nome de Jesus. Eu conto 1. Em nome de Jesus. Eu conto 2. Estão preparados? Em nome de Jesus. Eu conto 3. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és que me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar,